suas crenças estão sabotando as suas finanças e como você vai resolver isso. E eu não estou fazendo uma pergunta, não. Eu estou afirmando. E eu estou afirmando tanto que nesse podcast eu vou te contar quais são as 10 piores crenças financeiras que um ser humano pode ter, e você certamente tem no mínimo uma, se não tiver um monte. Você tá me julgando, Jerônimo? Não, eu conheço ser humano. Fica até o final que você vai saber como eu estou falando a verdade pra você. E pode discutir comigo se você quiser no final, se eu tiver errado sobre você. Bora, Five, roda a vinheta. Podcast Sai da Média número 221, o podcast de produtividade mais ouvido do Brasil. Do Brasil. Aí, Jerônimo, eu fiquei confuso, é o podcast de produtividade mais ouvido do Brasil. E você vai falar de crenças sobre dinheiro? Uai, mas quem disse que dinheiro e finança não tá ali correlacionado diretamente, né? Quando você fala de produtividade, você fala de ter mais resultado com menos esforço. E muitas vezes as suas crenças financeiras estão fazendo você ter muito esforço e pouco resultado. Então, no limite, você pode ter certeza que as suas finanças, elas interferem na vida financeira. Mas com toda certeza, né? Quando a gente fala de crença, eu sempre vejo crença da seguinte maneira. Sempre me vem uma imagem visual, sabe? Vem um teto. É como se todo ser humano, absolutamente todo, ninguém tá fora desse teto, dessa caixinha. Tá dentro de uma caixinha. E eu não sei exatamente que crenças você vai trazer, mas a crença, ela constrói um limite para você, né? Ela constrói um limite para você. E às vezes você já foi até onde a sua crença acredita. Opa, bati a cabeça. Bateu. É meu Cara, limite. Dali não vai sair, não vai crescer, não tem jeito. Incrível. Você é o seu próprio limitador através dessa crença, que ela é invisível, ela tá ali, você não escolheu ter ela. Você não comprou ela na loja. Não, eu vou mais adiante, né? A gente tá queimando as etapas aqui, mas não tem problema. Você saiu falar, chegou do Brasil faladeira, hein, dona Patrícia Araújo? Grilo falante, Grilo né? falante. Mas você tá tão certa, e o pior não é isso. O pior que crença, a característica de uma crença é você não saber que tem ela. Porque se você sabe que tem ela, não é uma crença. Não é uma crença A mais. crença, ela é tão sorrateira que ela se faz de invisível, ela se disfarça de verdade absoluta e você tá acreditando nisso. Jerônimo, então quer dizer que esse podcast é para quem tá na merda financeira? Não. Né? Independente. O que a Paty falou, ó, você tá batendo a cabeça num teto. E esse teto pode ser a tua vida financeira está uma merda, pode ser você estar na classe média, pode ser estar na classe média alta, pode ser que você esteja rico, mas o resto da sua vida está uma merda. Tem gente que é tão pobre, essa frase eu amo ela, tem gente que é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Então, eu não sei qual é o teto que você está batendo a cabeça, trazendo a metáfora da Patrícia Araújo, mas eu queria... Calma, Patrícia Araújo, eu nem apresentei a gente ainda. Eu tô chique nesse podcast, você tá me chamando de Patrícia Araújo. Claro, nossa, porque é pra dar bronca ao vivo aqui. Eu não falei que não dei, eu sou Jerônimo Temer. Você já saiu, rapaz. O que você depois voltou do Brasil? Só pra eu entender. Eu tomei aquela pílula da Emília, da Sítio Capão Amarelo, que tá falante. Deve ter sido a comida do Brasil. Senhor, você tá bebendo alguma coisa? Deixa eu tirar isso. Vamos trocar o café. Não, mas assim, antes de você apresentar, só aproveitando, eu queria trazer um exemplo prático de uma crença que é bem exatamente sorrateira, invisível, e ela tá lá e você não sabe que é uma crença. A gente teria infinitos exemplos, mas a primeira que me veio na cabeça foi de uma aluna nossa, uma coach, cara, super bem sucedida, que quando ela decidiu entrar numa mentoria de coaching que a gente tem, inclusive, ela já era bem sucedida. E aí ela pensou assim, cara, mas será que isso é pra mim? Porque eu já faturo mais de 100 mil por ano. Será que, como coach, né? Será que isso é pra mim? E ali, quando ela viu as possibilidades de crescimento que ela não estava enxergando, e ela acabou entrando, e hoje ela fatura muito mais do que isso com coaching. E ela disse pra mim, pessoalmente, ela disse assim, gente, é como se houvessem barreiras, existia uma barreira invisível, uma parede, ela chamou a parede invisível que eu nem via que existia. Aliás, que é uma característica da crença, ser invisível, né? Que me limitava. Ela acreditava que ela já estava no auge, no ápice, né? E quanto ela cresceu muito mais a partir daquilo ali. É tipo a caixinha dela cresceu, né? Ela viu além, ela E eu trouxe mais, ampliar. tá? Só pra você saber, eu trouxe as 10 maiores crenças, ou as maiores e piores crenças que impedem, e eu aposto quanto você quiser, que talvez você, dona Patrícia Araújo, tenha uma dessas crenças. Ah, muito talvez possível. Eu tenha, talvez você, Five, tenha, e a gente vai chegar lá. Nenhum ser humano tá livre de ter uma crença que não E enxerga. eu trouxe as 10 piores, sobre dinheiro. Já a gente vai falar nesse curiosa. podcast. Vamos organizar agora? Você quer Vamos, fazer a eu sou apresentação? Jerônimo Temer, coach, especialista em produtividade
produtividade e liderança, pós-graduada em neurociência. Essa é Paty Araújo, é especialista em eventos de alta conversão. Vamos. Acabou de chegar do Brasil, do maior evento de milhas do Brasil, talvez do mundo, o maior evento do mundo de milhas aéreas, né? Do Rodrigo Góes, do Rafa Leite. Inclusive, encontrei Fives lá. Fives me encontraram, foi muito legal. Bateu fotos com vários Fives lá, né? Fives Vocês lá. Fives vão dominar o mundo. Vocês vão dominar o mundo, parceiro. Todo lugar que você vai tem Five. E legal, vou contar só isso. Teve uma hora que eu precisei falar no microfone uma coisa e tal. E aí depois veio esse casal falar comigo de Fives, que aí eles me contando, né? Eles falaram assim, não, aí eu tava lá assistindo o evento, isso aqui, daqui a pouco você começou a falar no microfone e eu comecei a falar antes de subir no palco. Eles não tinham visto a Paty ainda, não sabia que a Paty estava lá. Tinha muita gente no palco nessa hora e tal. Aí ele falou assim, ele disse, nossa, eu ouvi a voz da Paty, a Paty tá aqui. E eles ouvem pelo Spotify, né? Mais pelo Spotify. Então foi muito forte. Não viram, né? Ouvem a voz o tempo todo. E aí ele falou assim, cara, eu ouvi a voz, eu disse assim, é a Paty do Jerônimo. Era ele que ouvia mais do que a namorada. E ele perguntava pra namorada, você é a Paty? Ele dizia, ai meu Deus, eu não sei. Ela dizia, eu não sei. E foi muito engraçadinho eles falando comigo depois. E acharam você. Me acharam, falaram comigo, era a gente tirou foto junto. Era eu, Jerônimo. Claro que era, né, Paty Araújo? Então, vamos seguir agora, vamos começar a entender essa questão do que é uma crença, como que é e quais são as 10 piores crenças. Mas vamos começar do começo. Então, quando a gente fala de crença financeira, Paty, quais são os sintomas que eu tenho crenças e não sei? Né? Alguns. Por exemplo, falta de prosperar na vida financeira. Você consegue um emprego, mas parece que mesmo quando você tem um aumento, a tua vida financeira não muda. Cara, eu recebi um aumento, mas continuo na merda. Continuo tendo dificuldade de pagar minhas contas, continuo atrasado. Quando você está muito tempo com o nome no SPC, devendo, e não consegue sair daquilo, e parece que existe Parece que quando a coisa começa a fluir, fura um pneu, aí você gasta o dinheiro. Tem aquela cena do Up, não sei se você lembra do Up, que eles têm... Nossa, eles dá até dó no coração, né? Tem um jarro. Pra fazer a viagem da vida e aí toda hora toda hora tem que quebrar o jarro pra usar aquele dinheiro. Parece que alguma coisa não flui e não tem nada de esoterismo aqui. Poderia ter, tenho nada contra esoterismo. Não tem nada de esoterismo, tem neurociência e você vai entender como que tem neurociência nisso aqui. Ou às vezes a pessoa até tem dinheiro, mas aquele dinheiro é tão caro pra ela. Sabe quando o dinheiro é caro? Uma vez a gente ouviu do Yezer, né? Ele dizendo, se alguma coisa tira a sua paz, já é caro demais, né? Então às vezes a pessoa tem dinheiro, mas é tão caro que tira a paz. E quando tira a paz, já é caro demais. Então, a gente vai falar para essas pessoas que não prosperam na área financeira ou que bateram no teto e cara, parece que não... E é um cenário que se repete, né? Você não sai dali e o cenário se repete. Se repete. Ou que você já... explodiu financeiramente, mas tá caro demais. Bastante sucesso na vida financeira, mas tá tendo fracasso na sua área familiar, na sua área de saúde, né? Porque nenhum sucesso na área financeira justifica um fracasso na vida familiar e na sua área de saúde. Beleza? Então é disso que a gente vai falar. Inclusive, os Five vivem mandando direct no Instagram. E a dieta? E não sei o quê. Five, vocês são curiosos, mas eu vou dividir com vocês. 5,1 kg já se foram. Dá pra ver que tô mais fininho eliminados. Assim? Até meu filho falou, pai, você tá mais fininho. O toucinho diminuiu, né? Essa parte aqui de trás que dá aquela acumulada. Mais fininho e afinando. Bota um vamos aqui embaixo pra celebrar comigo. Só escreve vamos, só pra eu saber, né? Pelo menos um vamos de 5 O's, porque é um O pra cada quilo. Pra cada quilo, gostei. Fechado? E lembrando os Fives esquecidos como eu, lembra de comentar as frases que mais te impactaram nesse podcast. Já saiu frase boa, não repete, viu? Eu quero Five atento aqui. Né? Nada de dar resuminho, não. Então, beleza. Já saiu frase, vai comentando, e sobre as crenças que Jerônimo vai trazer, as 10 maiores crenças, divide com a gente, comenta aí, tipo assim, nossa, me pegou, essa eu tenho, essa eu não tenho, deixa a gente saber, depois a gente vai ler os comentários. Então, beleza. Então a gente precisa entender, vamos começar assim, ó. Eu tô testando um Garmin. Pra quem me acompanha nos stories do Instagram, a vida inteira eu tive Apple Watch. A vida inteira eu tive Apple Watch. Eu tive Apple Watch desde o Apple Watch número 1, que eu ganhei do Érico Rocha. Você vai lembrar disso. Lembro, lá né? em Las Vegas. Lá em Las Vegas. Aí, do Apple Watch 1 até o Apple
Ultra 2, que é a última versão do Apple Watch, que é a mais completona, a última versão, eu tive todos, um atrás do outro. Que decisão difícil sair pro Garmin. Você se sentiu traindo a Apple? Então, minha linda, tu acredita? Você não vai acreditar, você não viu isso. Eu, pra abrir a caixa do Garmin, eu tirei o Apple Watch. Pra ele não ver? Pra ele não ver. Eu sou muito maluco, né, cara? Eu tirei. Ô, Fábio, você tem esse negócio também com as coisas? Eu chorei quando eu entreguei meu carro anterior, quando eu entreguei a Margarete. Né? Quando eu entreguei a Margarete, eu chorei porque eu deixei a Margarete. Dá nome pras coisas. Aí você se apega, né? Se afeiçoa. Né? Acho que os Fábio estão dizendo, Jerônimo, eu não. E aí, o que aconteceu, né? Eu tô testando o Garmin, que é um Garmin... E eu só tenho um relógio, né, Five? Então, agora, nesse exato momento, eu tenho 2, mas ou eu vou devolver o Garmin, aqui nos Estados Unidos a gente pode devolver até um certo prazo, ou eu vou vender, fazer alguma coisa com o Apple Watch, dar de presente para um familiar. E desde que eu cheguei nos Estados Unidos, eu nunca mais na minha vida corri 30 minutos. Nunca mais. Tem 4 anos que eu não corro 30 minutos sem parar. Sempre na praia. E eu corria na Praia da Costa, sempre. A minha corrida clássica era de 30 minutos no Brasil. Aí dava 4,1 km, 4,200, 4,500 quando eu tava bem. Nunca consegui chegar a 5 km em meia hora. Mas chegava com 32, 33 minutos eu fazia 5 km. Então tava sempre ali. E nos Estados Unidos nunca mais. E eu comecei a contar pra mim uma história, né? Eu comecei a criar pra mim uma lei invisível de que eu não conseguia mais correr 30 minutos. Eu não conseguia mais correr 30 minutos, não conseguia, porque, sei lá, porque fiz 50, porque ganhei peso nos Estados Unidos, porque não tô treinando, porque aqui é mais quente. Várias histórias para justificar essa lei invisível que eu criei de que eu não podia correr mais 30 minutos. Que nada mais é do que uma crença. E aí eu comprei o Garmin e criei aqui um plano para correr 5 km no meu aniversário. No meu aniversário eu vou correr 5 km em 30 minutos. Faltam 2 meses e meio para o meu aniversário, 3 meses do aniversário. Aí criei um plano, ele cria automático, bem legal. E aí ele fala, faz uma prova de benchmark. O que é uma prova de benchmark? Sai correndo 5 minutos, caminha 2, corre 5 e caminha mais 2. Que aí eu vou ver, Garmin, né? Vou ver como é que tá seu condicionamento e vou criar um plano em razão do seu condicionamento. Falei, bom, bacana, saí lá, corri 5 minutos, eu corro. Né? Caminhei 2, corri 5, caminhei mais 2, acabou, ele fez o plano, blá, 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 blá. Beleza. Aí, dia seguinte, primeira corrida. Cara, ele te deu o plano. Me deu o plano. Primeira corrida, adivinha quantos minutos ele mandou correr? 30. 30! Exato. Falei, não, cara. Ou seja, o Garmin disse pra você, baseado em você mesmo, o que eu te digo você pode correr 30. Mas vai lá ouvindo, e corre. Mas vai ouvindo. Eu nunca mais corri 30. Corria 10, caminhava 5. Aí eu falei, cara, se ele tá dizendo que eu posso, eu posso. E eu saí correndo. E adivinha quanto eu consegui correr? Os 30. 8 minutos. Mentira, os 30. Os 30 minutos. Corri 30 minutos. Então, qual é a conclusão que eu chego? Cara, o Garmin derrubou sua crença. A mente é soberana. Total. Henry Ford dizia... Total e sempre. Henry Ford dizia, se você acredita que pode ou que não pode, de qualquer jeito você está certo. Está na Bíblia. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. Claro que a Bíblia não estava se referindo aos 30 minutos de corrida, mas assim como você pensa na sua alma, assim você é. Então, Jerônimo, o que isso tem a ver? Isso tem a ver com a mente ser soberana. E aí tem uma palavrinha, porque a gente sabe hoje que muitas pessoas não gostam de coaching. Por que não gostam de coaching? Porque viram o coach charlatão, praticando algo que nem coaching é. Esses coach de internet que fica gravando vídeo para fazer os outros ficar ricos. Só de falar a palavra gravando vídeo, só isso já não é coaching. Porque o coaching nunca vai ser feito gravando vídeo. O coaching vai ser feito primordialmente de forma ao vivo, né? Ou online, ou presencial, mas ao vivo. Geralmente a frase que diz que a pessoa não tem o conhecimento do que é coaching... E tá tudo bem, porque é difícil ter o conhecimento sobre uma coisa que ela nunca experimentou, né? Mas a frase que precede o não conhecimento sobre o que é coaching é esses coaches. Esses coaches. Porque aí quando bota esses, tá chamando tudo que é palestrante. Motivacional. Autoajuda barata. Tá colocando tudo como se tudo isso fosse coaching, As pessoas acham que qualquer pessoa que motiva os outros é coach. Coach não tem nada a ver com motivação. Embora até às vezes o coach vai motivar a pessoa, mas não tem nada a ver. Coach vai colocar em ação. Entendido isso, né? As pessoas têm uma palavra que associam ao coach, que é mindset. Esse negócio, coach fala mindset. É engraçado que quem tem conhecimento
a pessoa acha que tá tirando mó onda, né? Esses coaches que falam mindset. Só que mal sabe eles que, na verdade, o mindset não é do coach, é da neurociência. E é um termo amplamente utilizado por diversos pesquisadores de Stanford, de Harvard. E eu preciso, Five, te ensinar o que é mindset, para se você ainda fala besteira sobre mindset, vai aprender e você não vai conseguir vencer suas crenças se não entender o que é mindset. Então, bora. O que é mindset? Direto ao assunto. Nós temos hoje 86 bilhões de neurônios dentro do nosso cérebro. 86 bilhões de neurônios. Esse, inclusive, é um número trazido por uma neurocientista brasileira, uma pesquisadora chamada Susana Herculano Rosel. Que massa. Porque sempre se dizia que o cérebro tinha 100 bilhões de neurônios. Já ouviu isso? Temos Já. 100 bilhões. E ela falou, foi fazer um trabalho. Quem contou com a pinça? Né? Deu trabalho, né? Aí ela foi fazer um trabalho e foi mencionar que o cérebro tinha 100 bilhões, mas um trabalho científico você precisa buscar a fonte. Ela foi buscar a fonte, aí viu um livro que citava que tinha 100 bilhões, mas esse livro citava outro livro. Ela foi no outro livro, esse livro citava outro, e nenhum citava assim, a pesquisa. Então ela falou, então não existe pesquisa, foi uma aproximação. E ela fez um trabalho científico para contar os neurônios do cérebro. Obviamente não foi na pinça, né? Mas ela chegou a um número de 86 bilhões. Nem foi tão absurdo em relação aos 100. Então nós temos hoje 86 bilhões de neurônios. Tudo bem até aqui? Sim. Os neurônios, eles vão se conectar com outros neurônios, formando Conexões neurais. conexões neurais. E como ele se conecta com mais de um neurônio, e agora eu vou citar um outro cientista chamado David Eagleman, um neurocientista que é um dos que eu mais gosto de estudar, de ler. O David Eagleman, ele diz que essas conexões que vão acontecendo vão formar 200 trilhões de conexões. Então vê se faz sentido pra você, Paty. Representa o Five aí, porque Sim. você tá ouvindo isso aqui pela Não, primeira faz vez. sentido. Então se eu tenho 86 bilhões de neurônios que se conectam com outros e eles chegam a fazer 200 trilhões, não um neurônio, todos. Quando fez 200 trilhões de conexões neurais, é igual eu ter pego uma tomada e já ocupei toda a tomada. A partir de agora, para fazer mais conexões, derrubar uma tem que conexão desfazer as feita anteriores pra para criar substituir novas. por uma nova. Estamos bem até aqui? E cada conexão neural é um caminho, né? É uma forma de É uma você trilha entender neural. e se comportar a partir daquilo que você entendeu. Mais ou menos isso. Vou explicar de outro jeito, para ficar mais fácil ainda para o Five entender. Toda vez que eu vivo uma experiência, o meu cérebro cria Aprende. conexões neurais. Ela aprende com aquela experiência e cria. Uma criança, quando nasce, na primeira infância dela, ela vai fazer primeira infância até uns 7 anos. Ela vai fazer ali umas 100 trilhões de conexões neurais. Então, entenda, ela tá cheia de tomada livre. Então, é só chegar ali e plugando. Então, toda a experiência de uma criança tende a virar uma conexão neural. Por isso que quando a criança vivencia uma experiência, ela tem a tendência de transformar aquilo numa conexão neural. E se tiver emoção envolvida, se for um evento impactante, aquela conexão neural vira uma muito forte. E é difícil, é como se fosse uma tomada difícil de tirar. Vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo, que certamente foi uma conexão neural que se formou. O primeiro computador que eu tive na vida, CPU, o primeiro computador que eu tive na vida, a minha mãe mora na Alemanha. E aí ela quis mandar um computador pra mim. Na época, eu morava com meu pai. O computador chegou via alfândega, ficou preso na alfândega. A gente teve Aquele que pagar trabalho danado. uma multa. Eu devia ter uns 16 anos de idade. Aí a gente foi lá, fui com meu pai, desbloqueou. E aí eu peguei o computador, não sei o que, aquela alegria. Primeiro computador da minha vida. Nossa, tudo eu imagino. certinho. Botei ele na tomada, liguei tudo. Quando eu fui apertar o botão da CPU, que era um botão redondinho, né? Na Tradicional, frente, assim, né? Que você apertava. Quando eu apertei o botão da CPU, o computador fez tuf, e queimou. É isso. Rapaz, e veio aquele cheiro de queimado. Eu disse, Meu meu Deus, eu não acredito, eu queimei o computador. E ali eu não entendia nada de computador, eu entendi que eu queimei o computador inteiro. Na verdade, eu queimei a fonte do computador, mas eu chamei um técnico. Quem vai saber disso? Você pegou o computador que tiver 610, morava em Recife, Então, ligou no 220. Exato. O computador era 110, morava no 220, que era em Recife, e tinha uma chavinha pra virar atrás 110, 220, que eu nem via. Hoje em dia quase tudo é bivolt, mas antigamente... É, você mudava. E ele tava no 110. Aí veio um técnico e tal, falou que foi só a fonte e tal, graças a Deus. Acho que a gente resolveu com R$100, trocou a fonte e tal, não sei o quê. Você acredita que tava lá já em 220, aí eu ia apertar o botão. Quando eu chegava pra apertar o botão, eu tinha medo.
Eu fiquei com medo de ligar o computador. Eu fiquei com medo. Eu ia lá atrás, já tinha olhado que estava 220. Olhava de novo, estava 220 e vinha. E continuava com medo de apertar aquele botão. Pronto. Então isso criou uma conexão neural tão forte através de um evento impactante. Qual evento impactante? Cara, meu primeiro computador, vou apertar esse botão. Então isso é uma conexão neural que se forma. Vamos fechar a lógica do mindset? Todas as suas experiências de vida, os filmes que você viu, as broncas que você levou, os términos de relacionamento, se você foi traído ou traída pelo seu relacionamento anterior, as frases que os seus pais falavam dentro de casa, a escola que você estudou, a religião que você frequentou, os livros que você leu, os vídeos de TikTok que as pessoas veem, tudo isso, as experiências, os machucados, os atropelamentos, se você foi... Porque eu tô atropelamento, todo mundo foi atropelado. É porque eu fui atropelado, levei tiro, fui assaltado, né? Então, dá pra falar de tudo. Então, eu que fui atropelado, levei tiro, fui assaltado. Tudo isso vão gerando experiências, logo conexões neurais. Quando você pega um adulto, você tem aí dentro dessa cachola 200 trilhões de conexões neurais. Formadas já. Formadas. A forma como ela se formou se chama... Mindset. É o teu mindset. Porque mindset, mind é mente e set é programação. Então, e no inglês ele é o contrário, né? Então é a sua programação mental. Então, todos nós, Five, inclusive você, tem uma programação mental. Essa programação mental nada mais é do que o seu mindset. E algumas pessoas, sim, têm um mindset de progressão. E algumas pessoas têm um mindset fixo. Isso é um trabalho de uma pesquisadora extremamente respeitada nos Estados Unidos. Então, quando você fala assim, o mindset, você precisa mudar o seu mindset. Ah, isso é coisa de coach. Isso é a maior burrice que você pode falar. Então, quando a pessoa fala, você precisa mudar o seu mindset, o que ela está dizendo, se for uma pessoa que entende de neurociência, como eu estou falando para você aqui agora, o que ela está dizendo é, você precisa mudar a forma como os seus neurônios se conectaram para ter um mindset com novas crenças que permitam que você mude essa forma de ver o mundo. Se você não mudar o seu mindset, o seu comportamento será o mesmo que te levará para o exato mesmo lugar onde você já está. Estamos na mesma página até agora? Total. Five, se eu te dei uma aula de neurociência de 5 horas. Eu represento os Five. Em 10 minutos. Entendeu? Então escreve aqui embaixo. Escreve assim, mindset. Escreve M-I-N-D-S-E-T. Mindset. Se você escrever a palavra mindset, 3 coisas vão acontecer. Eu vou entender que ficou claro pra você. Segundo, você vai se libertar desta merda e nunca mais vai falar essa merda. Que mindset é coisa de coach, né? Até é coisa de coach, mas de coach é levado a sério, né? E a terceira coisa que vai acontecer, eu não sei qual é que eu esqueci no meio do caminho, então eu preciso melhorar o meu mindset, a minha memória aí, né? Mindset é memória. Entendido isso, agora vamos pro... Tudo isso eu tô te explicando, Fábio, para você poder mudar as suas crenças e ter uma vida financeiramente incrível. Então, quando eu olho para mim, Jerônimo, hoje, eu tenho toda uma forma de pensar sobre dinheiro. E essa forma vem do meu mindset. Mas agora eu vou tirar a palavra mindset e vou te explicar o que acontece. Conforme as nossas conexões neurais vão se formando, através de 2 eventos. Evento impactante, o computador da Paty que queimou, uma bronca sobre dinheiro na infância... Menino, não sei o que... Talvez você nem lembre, mas aquilo foi um evento impactante para você, que criou uma conexão neural tão forte que você acredita naquilo. Eventos impactantes e repetições silenciosas criam o que a gente chama de leis invisíveis, que comandam o seu mundo. Entende a lógica? Por que você para no sinal vermelho? Porque é uma lei. Mas você não para falar assim, eu vou parar nesse... A cada vez sinal vermelho fala, vou parar nesse sinal vermelho porque é uma lei. Não, você simplesmente para. É automático. Né? É automático. Não é uma lei invisível, é uma lei da nossa sociedade. Conhecida, mas ela é quase invisível, porque desde sempre você sabe que no vermelho você tem que parar. Mas ninguém nunca mostrou a lei pra você que você tem que parar. Então existem leis que você respeita e nem sabe. Então você hoje, Five, a Paty e eu temos leis invisíveis que governam a minha vida no aspecto financeiro e eu nem sei, por isso que ela é invisível, né? Lembra que a crença tem a característica de ser invisível, então tem leis invisíveis. Então vou dar um exemplo de repetições silenciosas. Completa a frase, Paty, não que você acredite nisso. Você completa daí, Five, também. Você que estiver ouvindo a gente no YouTube, completa daí também. Dinheiro não dá em... Árvore. Você deve ter completado daí também, Five. Espera 2 segundos só pro Five falar e você fala, tá bom? Dinheiro não traz 1, 2... Felicidade. Dinheiro não traz felicidade. Porque o Five completa de lá e você confirma daqui. Então, dinheiro não dá em árvore, dinheiro não traz felicidade. Olha só, isso são leis que a gente repete de forma muito fácil.
né? Para algumas pessoas são leis invisíveis. Dinheiro não dá em árvore, dinheiro não traz felicidade. Essas são coisas leves sobre dinheiro, mas tem outras muito mais pesadas sobre isso, que são o quê? Repetições silenciosas que criaram em você uma lei que impede você de prosperar através do dinheiro. Tá claro até aqui? Claríssimo. Então, beleza. Agora vamos para o exemplo concreto. E eu quero honestidade da sua parte, Five. É um exercício em que você vai responder para mim nos comentários. Jerônimo, eu tô no Spotify. Então dá um pulinho no YouTube, pô. Vê lá, vê a nossa cara lá e responde lá, se for o caso. Ou então responde no mínimo na sua mente, se você não estiver no YouTube. Visualiza a cena. Você chega, tem um rapaz ali, seus 30 anos de idade, uma Ferrari maravilhosa, um relojão de uma edição limitada, $100 mil ali, o cabelo impecável, encostado na Ferrari dele. E chega do lado um cara ali, seus 50 anos, cara com a gravata frouxa, cara, suado, com a pastinha dele, chegando. Quem é o trabalhador, honestamente? É engraçado porque... É o playboy ou é o cara da gravata? A crença aponta pro cara suado, de gravata, com a pastinha. Por quê? Entende a lógica? Porque verdade, existe uma né? lei invisível que provavelmente os nossos pais instalaram para uma repetição silenciosa que o trabalhador é o honesto, o rico é o playboy desonesto. Então isso vem da maioria... Five, talvez a sua família... Cara, esse exemplo foi incrível. Não tenha sido aqui. Porque claramente aponta pra ali. Mas, na verdade, no fundo, não tem nada a ver. A forma de trabalhar pode ser eficiente e ineficiente, Talvez que faz o cara não ganhar e ganhar. É simples, né? mas a nossa lei invisível... A lei invisível que a gente cria faz ele acreditar que o trabalhador honesto é o cara chegando 9 horas da noite com a gravata frouxa e aquele outro é o playboy que herdou aquele dinheiro, o filhinho de papai ou alguma coisa. Quando talvez ele tenha sido um moleque que aos 15 anos de idade criou um aplicativo e vendeu por 500 milhões, é um rico pro resto da vida. Entende? Então a gente tem a crença de acreditar que aquele cara, o coitado é o trabalhador, honesto, e a injustiça da vida fez aquele cara ter uma Ferrari. Jerônimo, você é muito inocente, ele pode ser um playboy. Pode ser, mas não tô falando sobre quem é e quem não é. Assim como o cara de gravata frouxa pode ser um bandido, pode ser um 71 estelionatário que tá chegando de um golpe que ele acabou de dar. Então não dá pra saber. O fato é, a nossa mente, o mindset das pessoas, com as leis invisíveis que ele criou, faz a pessoa acreditar. Tá claro isso, Paty? Nossa, foi sensacional esse exemplo. Então, beleza. Então, aqui é uma crença. A crença de que o rico é o mal e o pobre é o bom. O rico é o esperto, o rico é o playboy herdeiro e o pobre é o coitado trabalhador. E se você é uma pessoa honesta, Five, você vai... E tem essa lei invisível que guia a sua vida, você, sem perceber, o teu cérebro tem uma característica, tem um nome. Eu ensino isso aos meus alunos em coaching. Chama congruência. O teu cérebro, ele vai sempre buscar ser congruente com aquilo que você acredita. Então, entenda, se eu tô triste, eu falo mais rápido, mais alto ou mais devagar e mais baixo? Mais devagar. E baixo. Se eu tô feliz, cara, eu tenho uma notícia pra te dar. A pessoa não chega assim, Paty, eu tenho uma notícia pra te dar. Você vai falar assim, meu Deus, o que houve? Ganhei na loteria. Mas você ganhou na loteria e fala desse... Entendeu? Então a congruência é o quê? O cérebro ele é congruente. Ninguém dá uma notícia de uma doença falando rápido e alegre. Assim como ninguém diz que ganhou na loteria falando baixo e devagar. Porque a congruência faz com que eu haja em conformidade com o que eu acredito. Então, se você acha que o rico é o esperto, ou é o herdeiro, é o playboy, você não vai querer se tornar aquilo. E se você é uma pessoa honesta, você não vai querer se tornar aquilo. Então você vai ter atitudes na tua vida, comportamentos na tua vida que levam... A mente é soberana, lembra disso? Marca essa frase, a mente é soberana. Você vai ter atitudes e comportamentos que vão fazer com que você faça o quê? Evite aquilo ali, porque você não quer ser o playboy da Ferrari. E quem você vai se tornar? O cara da gravata frouxa, metaforicamente falando, ao longo da sua vida. E aí, dentro dessa lógica, eu vou trazer um conceito de um filósofo contemporâneo chamado Steven Pressfield. Ele escreveu vários livros incríveis e, inclusive, um deles eu tive o prazer de prefaciar a versão brasileira desse livro, né, em português do Brasil. E ele fala que um dos maiores medos do ser humano é o sucesso. Olha só. Você sabe por quê? Por quê?
Porque as pessoas atribuem que o sucesso te leva para um outro lugar. E esse lugar é longe das pessoas que você convive hoje. Então as pessoas, elas têm medo do que elas vão perder. Porque, veja, não tem jeito. O teu sucesso, presta atenção nessa frase. O teu sucesso é o pior espelho para as pessoas que estão ao seu redor. Por quê? Porque se eu tô num grupo que todo mundo fuma, e você parou de fumar, você é o pior espelho para quem não conseguiu parar. Se você tá e aí o que você vai ser feito? Rejeitado pelo grupo de fumantes. Aí se você hoje tem desafios financeiros e tem um grupo que todo mundo tá sempre com problema, tirando onda que, eu dei um pingo d'água, passei meu cartão e o cara me deu 80% do dinheiro que eu passei, consegui comprar, não sei. Se você faz parte desse grupo e de repente você prospera e enriquece, você já não tem mais os mesmos assuntos. Aí o cara faz uma formação em coach nossa, por exemplo, muda completamente o mindset dele, a mentalidade dele, e aí quando volta pro grupo anterior, ele fala assim, cara, agora eu entendi por que eu não prosperava. Olha a conversa olha o nível de conversa, olha as leis invisíveis. Você enxerga mais do que você enxergava antes. Olha que interessante, Paty. Olha as leis invisíveis que foram criadas pelas repetições silenciosas que tem. Geralmente silenciosa é porque ninguém fala, não, silenciosa é porque você não percebe. As pessoas estão ali repetindo, falando mal do rico, falando mal de alguma coisa, falando mal do coach. Esses coaches, cara, virou moda, esses coaches. Cara, eu tenho dó, é pena, a palavra é pena. Eu queria tanto pegar essa pessoa e dar uns... Sabe aquele meme do Batman? Cala a boca, Robin, que você tá cagando com a tua vida, né? Inclusive, se você fala assim, Jerônimo, mas eu não sei se coaching é pra mim. Nesse exato momento, eu tenho um treinamento aberto às inscrições, chama Destrave o Coach que existe em você, e eu vou pegar um grupo de pessoas não grandes, um grupo menor de pessoas, para poder pegar esse grupo e destravar o coach que existe em você. O preço ele é simbólico, porque eu só quero, sabe o que eu quero fazer? Tirar o curioso. Eu vou passar 2 dias inteiros, sábado e domingo inteiro, destravando o coach que existe em você, para primeiro mudar a sua vida e depois você começar a se preparar para mudar a vida dos outros. Jerônimo, eu quero passar 2 dias com você, é um preço simbólico. É literalmente simbólico. Cara, coaching é maravilhoso. Não tem como você não ser melhor na criação dos seus filhos, melhor nas decisões que você toma. Você ganha consciência, você ganha visão sobre muitas coisas invisíveis. Né? E eu sirvo para ser coach, Jerônimo? Se inscreve, o link tá na descrição, clica. Só que assim, de forma transparente, conforme um lote acaba, a gente aumenta o preço. Acabou, aumenta. Então, nesse exato momento, você vai pegar o preço mais barato que existe, que é o lote de agora. Maravilhoso, inclusive. Né? Maravilhoso, né? Então, não vou falar o preço, que pode ser que o lote vire, mas eu poderia ousar dizer que é menos que uma pizza. Porque aí vai passar 2 dias ao vivo comigo inteiros. E não é aqueles... É um treinamento real. Você vai sair de lá com conteúdo, com a tua vida transformada. Clica aí, se inscreve agora. Então, voltando, Paty, o Steven Pressfield fala que você tem medo do sucesso, que você tem medo de ter que largar as pessoas que fazem parte da... Largar as pessoas, a sua vida, o lugar que você mora atual, para ir para um outro patamar onde essas pessoas não vêm. Então, o sucesso faz você querer evitar o sucesso para você não sair de onde você está. E aí é o sucesso do corpo, né? Se você está num grupo de um monte de pessoas que são obesas, que comem, bebem vinho, batatinha frita, todo mundo acima do peso, colesterol alto, sedentário, se você se torna o cara, eles vão falar o quê? Agora só falta não comer mais glúten agora, ficou fitness, né? E aí você não faz mais parte daquele grupo. E a pessoa, para evitar não fazer mais parte, porque é da natureza humana pertencer, ela abre mão do sucesso dela para pertencer aqui. Só que ela não entende... Que foi feita uma escolha que ela nem viu. É isso. E ela precisa entender, e aí talvez, Fábio, se você não botou nenhuma frase agora, essa, por favor, você vai ter que colocar. Tony Robbins diz que ao longo da sua vida só tem 2 hipóteses. Ou ela vai ser um exemplo ou vai ser uma advertência. Você escolhe. A sua vida é um exemplo para os outros ou é uma advertência? Olha o que aconteceu com fulano. Então você precisa escolher se a sua vida vai ser um exemplo ou uma advertência. E às vezes quando você está num determinado grupo, ficar ali vai transformar a sua vida numa advertência. Olha, todo mundo tem uma pessoa na família, fulano, cara, tinha tudo para dar certo e não deu. Tem na tua? Toda na minha tem. Tem, claramente. Né? Fulano tinha tudo para dar certo. Que vira a advertência dos outros da família. E tem o exemplo.
Fala, olha o que aconteceu com o fulano, né? Eu posso... Por que você não faz como fulano? Por que não faz? Então, a tua vida, Five, só tem 2 opções. Ou ela vai ser uma advertência ou vai ser um exemplo. Né? Então, escolha se você vai ser a advertência da tua família ou o exemplo da tua família. É uma escolha. Né? Então, a frase que eu colocaria aqui é, cara, todo mundo ou vai ser um exemplo ou vai ser uma advertência. Isso é disruptivo para a maioria das pessoas. Então, agora que a gente entendeu tudo isso, né? E aqui já poderia ser uma primeira lei invisível, que o sucesso faz você não pertencer. Mas sabe o que é o melhor, Five? Quando você tem o sucesso e vai para um outro patamar, 2 coisas incríveis acontecem. Primeiro, você passa a pertencer a um novo grupo. E segundo, você vai inspirar e arrastar as pessoas do grupo anterior. Porque palavras inspiram, mas o teu exemplo arrasta. Jânio, eu vou arrastar todo mundo? Não, porque tem pessoas que não querem nem ser arrastadas, querem permanecer onde estão e vão ficar ali. Vão ser as pessoas que vão se tornar advertências da vida dos outros, né? E não um exemplo da vida dos outros. Então, o que a gente vai fazer agora? Entrar nas 10 pior. A Jerônimo, caraca, cada crença vai ser... Não, eu vou falar assim das 10, direto. Metralhadora, a gente vai se assustando, vai se anotando, assustando, vai comentando. corre, anota, comenta. E no final eu vou te dizer como que você resolve essas 10 crenças na tua vida. Mas antes disso, é claro que eu vou trazer os comentários do Five. Eu trouxe os comentários do podcast 220, que foi o Aumente a Sua Produtividade ainda hoje, com 5 técnicas simples. Galera, gostou? Simplesmente gostaram muito. Foram muito aplicáveis essas técnicas. Foi muito bom esse podcast e, nossa, choveu de tantos comentários. Primeiro comentário eu trouxe da Juliana Ariely. Ela falou... Nossa, essa primeira técnica é simples, incrível. Eu estava sem conseguir produzir, sem perceber que era isso que estava acontecendo comigo. Obrigado por compartilhar tanto conhecimento. Deus abençoe a vida de vocês. E o pior dessa primeira técnica, eu lembro qual é, mas não vou te falar, vai lá ouvir. Vai lá, podcast 220. O pior dessa primeira técnica é que ela te engana que você está produzindo. Existe uma lei invisível nela que você fala assim, caraca, bicho, passei o dia inteiro fazendo isso, mas o dia não rendeu. Por conta dessa primeira lei. Trouxe comentário aqui da Cacilda Nunes. Ela falou, poxa vida, cada vez mais admiro vocês. E é justamente perguntar a Paty como que ela faz para conciliar a vida pessoal, organização da casa, com as atividades profissionais. Sempre me frustro ao misturar as atividades e eu não dou conta de tudo. E no final vocês falaram da importância de passar as responsabilidades para os filhos também. Carol e João arrumando a cozinha, achei lindo e me inspirei. A partir de hoje, irei passar a responsabilidade da cozinha organizada para Tarsila e Azaf. Tarsila e Azaf, eu sei que vocês não vão gostar disso, mas talvez vocês não ouçam o podcast, né, que são os filhos dela. Mas, cara, é isso, né? Um dia a gente encontra na rua 2 crianças olhando de cara feia pra vocês, gente, né? já sabe quem é, né? Quais são os nomes? Tarsila e Azaf. Tarsila, Azaf, beleza. Mas ouça amor no que a gente fala. Família tem Ganhamos que 2 inimigos na vida. Participar. Enquanto a família cresce, os filhos crescem, eles têm que ir participando da responsabilidade. Decisões junto, difíceis, né? Vida fácil. Decisões fáceis, vida difícil. É uma decisão muito difícil você envolver os seus filhos nos afazeres da casa. Especialmente se você já tem uma vida financeiramente próspera e rica, né? Porque aí é mais esquisito ainda para o filho ter que arrumar a cozinha de noite, porque você tem pessoas que ajudam dentro de casa, né? Se você for o teu caso. Então, não importa a sua situação financeira. Decisões difíceis, a vida fica fácil. E fazer o jovem, o adolescente, o pré-adolescente ajudar nas coisas de casa é difícil e desafiador, mas a vida fica muito mais fácil. Não só pelo que ele faz, que às vezes eles nem arrumam tão bem assim a cozinha, mas pelo hábito que eles ganham de ter o hábito de arrumar a cozinha e contribuir com a casa. Consciência de contribuição. É isso. Comentário do Eli Pachenda. Falou aqui, salve Jerônimo e Paty. Aqui também caiu muito nesse golpe do ovo. Por conta da minha esposa. O Five precisa saber o que é o golpe do ovo. Golpe do ovo. Cara, Five, você deve estar caindo no golpe do ovo, né? Nem sabe. E nem sabe. Ou nem assiste. Deixa assim, melhor para as esposas. Bom, caiu no golpe do ovo por parte da minha esposa. Sou Five em evolução permanente. Comecei ouvindo podcast enquanto caminhava. Entrei na CNC e fiz minha formação em coaching criacional na turma de dezembro. Uau. Entre todas as frases... Dezembro, acho que é 76. Acho que a turma... Five, só pra você entender, né? As pessoas falam assim, esse negócio de coaching virou meio modinha. Não. Eu formei 76 turmas de coaches em mais de 32 países, tá? Enquanto algumas pessoas têm um mindset fixo, achando que é modinha, eu tenho um aluno mudando a vida das pessoas e enriquecendo, mudando a vida das pessoas com essa
modinha, porque tem um mindset de expansão, mindset de deixa eu ver o que está acontecendo. Inclusive tem uma crença que impede as pessoas de acreditar na novidade. Eu vou trazer isso aqui. Elas acreditam que... Não antecipa. Não antecipa. Segura aí. A gente encontra os nossos alunos em todo lugar, né? Inclusive, encontrei um Master Coach criacional no evento que eu tava nesse final de Cláudio. semana. O Cláudio. Eu vi a foto de você com o Cláudio. Bom, entre todas as frases, muitas delas anotei aqui no meu espaço de insights, mas vou escolher a de Aristóteles. Começar é metade do caminho, pois essa forma de pensar e agir sem ficar negociando externamente comigo mesmo tem me levado a atingir minhas metas e continuar sempre em evolução. Novamente, gratidão a vocês. Vamos! Incrível. Essa é uma frase que pra mim é tudo, né? Começar é metade do caminho, que é a mesma que diz o passo mais difícil de uma corrida é o primeiro pra fora de casa. Né, cara? Você dá o primeiro passo. O mais difícil dos 30 minutos da corrida do Garmin é começar. Comecei, foi os 30. E o André Silveira falou aqui, ó. Curtida 676, Five agradecido. Por favor, Five agradecido. Temos Five agradecido. Opa! Você tá anotando, né? Five agradecido. Após encontrar o podcast e entrar na CNC, eu melhorei muito, com mais disciplina. Estou há 2 semanas na CNC e me sinto muito mais produtivo e feliz. Pô, parabéns, André. Parabéns pelos seus resultados aí, viu? E por decidir caminhar nesse processo de evoluir, né? De aumentar esse teto aí de evolução e crescimento. Progresso não tem linha de chegada. O comentário aqui da Thaís Oliveira de Deus. Ela falou, comecei ouvindo o podcast e concluí. Eles estão me vendo. Muito bom. Parei para fazer 4 vezes tarefas de 2 minutos. Quando me dei conta, já tinha se passado 1 hora. Ele simplesmente foi se ramificando. Amei o podcast. Cheguei no golpe do ovo, kkk. Voltando para ouvir novamente. Cada detalhe precisa ser anotado e colocado em prática. Volto para comentar a frase, porque foi uma melhor que a outra. Obrigado por compartilharem esse conhecimento e por mudar nossa vida. Praticando sempre, claro. Incrível. E o comentário do Márcio Pereira, ele falou, vou ser sincero, o Jerônimo falando sobre a vida é top, mas quando a Paty entra na conversa, o assunto fica 100%. Vocês são fera. Teve algum... Vai catucar o taurino. E quem que escolhe esses comentários? Muito suspeito, porque sou eu, né? Márcio, obrigada pelo carinho. Que bom, gostei de saber. E a frase desse podcast, eu escolhi uma frase que bombou, foram várias, mas essa bombou. Foco é lucrativo. Quem foi que falou essa frase, Paty Araújo? Essa brilhante? Isso. Eu, claro. Aqui eles falam, foco é lucrativo. Paty poderosa nas palavras, foco é lucrativo, foco é lucrativo. Porque é mesmo. Ô, Fábio, tem alguém que trabalha com auditoria aí? Eu vou me contratar um auditor pra ver se essas frases são tuas mesmo, pai. Quase todo podcast a frase é tua agora? Não, não. Tem de Aristóteles, tem sua, minha tem nunca. Do Napoleão Hill. Faz uma auditoria nos anteriores pra ver se tem minha. Será, Five? Será? Vamos ver. Esses foram os comentários do Five. Incrível. Vamos falar das crenças agora, diretamente? Bom, tô curiosa, inclusive. Né? Então ficou claro, né? Crença é sinônimo de lei invisível, Five. A lei é invisível porque você segue essa lei sem nem perceber. Ela trabalha, Jung fala que enquanto você não transformar o inconsciente em consciente, inconsciente, aquilo que não está consciente. Enquanto você não transformar o inconsciente em consciente, o inconsciente vai guiar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Perfeito. Então, o que é um inconsciente? São as leis invisíveis. Que elas geram um efeito piloto automático na sua vida. E você não tá sabendo que tá no piloto automático. Você só tá decidindo, acha que tá no comando, mas você só tá repetindo uma lei invisível que existe. Você só tá parando no sinal vermelho e nem sabe por quê. Né? Você só tá parando. Né? A gente poderia trazer, por exemplo, aquele experimento... Nos sinais vermelhos que o teu mindset criou e que você não sabe. Mas sinal vermelho tá certo, tem que parar, Jerônimo, tá certo. Vamos dar o exemplo daquele experimento que foi feito social. A mulher chega no consultório médico, todo mundo sentado, aí toca uma sirene, todo mundo levanta e senta de novo. E ela viu aquilo, passou mais um tempinho, todo mundo levanta e ela senta de novo. Na terceira vez que fez, todo mundo levantou, ela levantou também.
Na recepção do consultório. Ninguém explica por que levanta. Aí, sentou de novo. Isso é o quê? Uma repetição silenciosa. Só que no caso dela, é uma repetição visual, né? Todo mundo tá fazendo aquilo. E aí, o mais louco desse experimento é que saiu todo mundo que fazia parte do experimento. Saiu todo mundo. Todos os artistas do experimento. Foram entrando pro consultório, sendo chamada, e teve aí uma hora que ficou só ela. E entrou uma outra pessoa que não sabia do experimento. Quando fez o que ela fez? Levantou. E o outro não fez nada. Aí sentou, levantou. E o outro, na terceira vez o outro levantou também. Resumindo a história, aquela lei invisível se perpetuou e ninguém nem sabe por quê. Então a chance de você estar tendo um comportamento repetitivo através de uma lei invisível criado por um evento impactante ou por uma repetição silenciosa, ela é monstruoso, né? Eu tive vários clientes em coaching que emagreceram quando a gente derrubou essa lei invisível. Eu tive clientes que... eu poderia contar 20 histórias, mas vamos focar no financeiro hoje. Fala as 10 crenças. Vamos direto ao assunto? Vamos. Então, eu vou só falar e depois eu vou falar as 10, e depois eu explico como que a gente derruba isso. Pode ser? Duvido que você consiga falar direto. Já desafio agora. Dinheiro é sujo ou dinheiro corrompe. Cara, quem nunca ouviu essa frase? Dinheiro é sujo, dinheiro... Na tua casa, Paty. Fala quando era criança. Quando era criança. Dinheiro é sujo. É sujo, não, na minha também. Lava a mão, porque dinheiro é sujo. Sujo, tanto fisicamente como mesmo, né? mentalmente, né? Dinheiro é sujo, dinheiro corrompe. Segundo, dinheiro é difícil de ganhar. Cara, é tão bobo assim? Porque, veja, se você tem a lei invisível que dinheiro é difícil de ganhar, você não vai aceitar ganhar dinheiro de forma fácil. Você não vai conseguir. De forma simples. Entende a lógica? Não, tem que ser difícil, porque se for fácil, não vou conseguir. Tem que ser... Aí o que acontece? Vamos lá. Jerônimo, é fácil ganhar dinheiro como coach? Não, claro que não. Só que eu tenho um grupo de alunos que a gente monitora eles em termos de estatística. A média que eles ganham hoje... em torno de 9.980, 10 mil reais, vou arredondar. É a média que eles ganham, média, não é um aluno, é a média desses alunos que eu monitoro. Por mês. Por mês. Sendo que 60% deles trabalham como renda extra. O coach não é a atividade principal, só 40% é. Então eles ganham 10 mil reais por mês como renda extra ou atividade principal, trabalhando muito menos do que eles ganhavam antes. A Sol, por exemplo, fala que um cliente dela paga todo o salário que ela tinha antes no mundo corporativo. Aí a pessoa pensa assim, dinheiro é difícil de ganhar. E aí recusa a oportunidade de se tornar um coach, fazer a diferença na vida das pessoas, né? E não tem milagre, tem trabalho, mas perde a oportunidade. Então vamos lá, dinheiro é sujo, dinheiro corrompe, é a primeira. Dinheiro é difícil de ganhar. Terceira, dinheiro na mão é... vendaval. Aí o que acontece? A pessoa pega o dinheiro, o que ela vai fazer? Gasta. Quem tem a lei invisível, que dinheiro na mão é vendaval, precisa ser o quê? Vamos juntar tudo que um coach experiente já sabe, formado pela minha metodologia exclusiva, né? Se eu tenho a lei invisível, que dinheiro na mão é vendaval, vou ter que ser o quê com isso? Congruente. Então o que eu tenho que fazer para ser congruente com a lei invisível? Gastar. Você está entendendo o poder disso, Five? Mas isso é um piloto automático que roda. Não é racional. É um sistema que roda em você, ele que você não percebe. Ele está no inconsciente. E você ainda vai chamar isso de destino. Se eu ganhar muito dinheiro, as pessoas vão me pedir. Olha isso. Ou vão se afastar de mim. Eu acho que tem muito essa crença do se afastar de mim. A vida é feita para pagar boleto. KKK. Cara, se você fala que a vida é feita para pagar boleto, você vai passar a vida fazendo o quê? Pagando boleto. É fácil. E as pessoas repetem. E essa lei é invisível. Sexto, rico não vai para o céu. Nossa, é mesmo, existe essa. Rico não vai para o céu. Aí você é cristão ou cristã, ou tem uma outra religião que acredita em céu, né? E aí você fala, cara, o rico não vai para o céu. Como é que eu vou ser rico se eu quero ir para o céu, né? Não é? Como é que eu vou ser rico se eu não vou... Eu nunca vou ter dinheiro. Aí o que você vai fazer? Não vai ter, porque você precisa ser o quê com essa lei invisível? Congruente. Se você tiver dinheiro, você está quebrando uma lei que você acredita num nível mais profundo, que é no nível de inconsciência. E vou dar uma diferença aqui. Acreditar não quer dizer que você goste, que concorde. Não. Você só tem aquilo, né? Não é que você gosta. Você gosta de pagar imposto? Você gosta?
Eu não. Você gosta? Eu não. eu Mas até- é a lei, tem que é a pagar. lei. Então você pode não gostar da crença, mas se você tem essa lei invisível, você vai seguir ela, porque tem que acontecer. Você não vai ter a coragem de romper com as leis. E essas leis, Paty, muitas vezes elas são passadas de geração para geração. Como é que você vai desonrar? Olha como é muito mais profundo do que parece. Como é que você vai desonrar a sua família se há 5 gerações dinheiro não dá em árvore, não vamos ter dinheiro? Empreender é muito arriscado, é a 8ª. Empreender é muito arriscado. 9ª, é feio falar sobre dinheiro. Cara, presta atenção, Fábio, que eu vou te falar agora. Tem gente que odeia ouvir o cara falar que tá rico. Que absurdo falar que tá rico. Não, absurdo não. Que coisa feia. Que coisa feia. Não me fala mais. Como é que você conseguiu esse dinheiro? Você lembra o filme A Procura da Felicidade? Cara, eu lembrei dessa cena. É mesmo? Que é aquela cena quando passa um carro. É essa. Um carro vermelho, não sei se era uma Ferrari, para assim, aí o Chris Gardner faz Acho assim. que não era vermelho. Eu acho que enfim, era um carrão Se você lembrar da cena, fala se era vermelho ou não. Aí o cara desce, né? O Chris Gardner faz assim. Chris Gardner é o Will Smith, que tá interpretando o Chris Gardner. Aí ele faz assim: o que você faz? Como que você tem um carro desse e o que você O que trabalha? você faz? O que você trabalha pra ter um carro desse? Tipo, ele ficou curioso do tipo, cara, me diz o que você faz. E o cara disse, e o Will Smith, pobre, arrebentado, foi preso porque devia tributo, não sei o quê, foi fazer o que o cara fazia, ficou rico, né? Então, cara, a gente precisa parar com essa merda dessa crença que é feio falar de dinheiro. Se alguém pra mim fala que é bilionário, eu falo, por favor, o que você fez pra ser bilionário? Eu nem quero ser bilionário. Olha uma crença de dinheiro, né? Vou melhorar. Eu só quero ser bilionário se eu não precisar trabalhar mais do que eu trabalho hoje. Tô feliz com a minha vida atual. Mas, entende? Olha só, olha isso, Paty, a lei invisível. Surgiu. Eu não quero ser bilionário. Uma lei invisível. Pegou, Fábio? Olha como é que é. O que você tá associando a ser bilionário que te faz dizer que não quer? Trabalhar mais. Olha que interessante. Então a pessoa fala, é feio falar. Olha que incrível, nascendo aqui. Então, fiquei arrepiado aqui, ó. Olha Nascendo o poder não, disso. que já tava aparecendo. Aparecendo, né? Então, incrível. É feio falar sobre dinheiro? Não. É feio ficar na merda. É feio tá devendo. Ah, mas eu tô devendo, Geraldo. Então é feio. Aceite que... Deixa eu te explicar uma coisa. Talvez seja o mais forte desse podcast, Paty. Aprendi com a Lúcia Helena Galvão, honrando a fonte, né? E a Lúcia Helena Galvão tá mencionando um filósofo, que eu não lembro quem é na fala dela, então não dá pra honrar a fonte. Tô honrando a fonte da Lúcia Helena Galvão. Ela diz assim, ó, cara, o pior que pode acontecer é você começar a tomar tô infeliz, triste, não tô falando de depressão orgânica que você precisa de remédio pra ter ajuda. Tô triste, tô infeliz. Aí o cara vai lá, toma um remédio e fica feliz. Por que você tá triste e infeliz? Porque eu tô sem dinheiro, tô na merda, meu emprego, tô devendo. Toma um remedinho, aí você fica feliz, porque tomou um remédio. Ela fala, isso é um absurdo, porque a infelicidade da tua situação atual vai fazer você agir. A pior mediocridade que pode acontecer é a tua vida estar uma merda e você tem analgésico o remédio de não natural. sentir. Não, ao contrário. Você tem um remédio natural de se sentir infeliz e querer agir, aí você toma um remédio, aniquila aquilo e passa a estar feliz hoje. Olha que merda. Animal. Nossa, esse pensamento animal. da Lúcia Helena Galvão. E aí, é feio falar sobre dinheiro. Não, bicho, feio é tá na merda, feio é você não poder alimentar seu filho, feio... Ai, Jerônimo, mas tá acontecendo isso comigo hoje. Então, ache feio. Não tô te falando que você é feio, que você é vagabundo, que você é vagabunda, que você não trabalha. Falando nada disso. Eu tô falando, ache feio. Ache isso feio. Que é isso que vai te motivar a agir. É isso. Porque enquanto você achar feio ser rico ou falar de dinheiro, você vai permanecer onde você tá. O 10º, não posso cobrar caro pelo meu trabalho. Ai, gente, eu não posso cobrar caro. Tem tanta gente que tem essa crença. Ai, eu não posso cobrar caro pelo meu trabalho. Não, tem gente que tem uma crença pior. Eu não posso cobrar pelo meu trabalho. Pior ainda, né? É óbvio, se você tem uma crença espiritualista, que você teve um dom espiritual, como o dom da clarividência, ou dons como esse, né? E talvez você queira. É um caso à parte. Estou falando de outros. Cara, eu tenho o dom de ser coach. Sabe quanto um cliente meu me paga hoje para passar por um processo de coach comigo de 2 meses e meio, um encontro semanal? R$100 mil. Não é trivial, não é o comum. Meus alunos cobram ali, no começo de carreira, entre 2 mil a 4 mil, e quando tô mais experiente, de 10 a 12 mil por cliente. E como que eu resolvo isso, Jerônimo? Não existem leis invisíveis? Você tem que transformar essa lei invisível em visível.
Você tem que tirar ela do Acabei de botar uma lei invisível que eu aprendi que eu tenho e não sabia. Qual é a lei invisível? Que eu não quero ser bilionário. Não quero ser bilionário. Por quê? Né? Por quê? Né? Deixa eu ser bilionário, mas olha como veio, né? E aí o que eu vou fazer? Não, calma, tá bom, o que eu ganho hoje é o suficiente, eu não preciso ganhar mais, tal, papapá. Então, o que você tem que fazer? Transformar, primeira coisa, transformar as leis invisíveis em leis visíveis. E você meio que começou a fazer ouvindo as crenças aqui, falando, caramba, essa eu tenho, essa eu tenho, essa eu tenho. Então, eu queria que você botasse no chat pra mim agora, Five. Escreve assim, pelo menos uma. Ninguém vai saber de fora, só quem é da nossa comunidade, porque vai saber, pelo menos uma crença dessas eu tenho, uma lei invisível dessas eu tenho. Então, vou dar um exemplo de como a gente muda. Ó, eu anotei aqui alguns exemplos. Dinheiro é sujo, ou dinheiro corrompe. Troca isso por, de repente, dinheiro só amplifica quem eu sou. Quem fala isso é Tony Robbins. Tony Robbins diz que o dinheiro amplifica quem você é. Cara, isso é muito real. Quer ver como que isso aparece? Quero. Tem uma pergunta que eu gosto de fazer assim. Eu tenho hábito de fazer umas perguntas, né? E tem uma pergunta... Sim, algumas bem malucas. A Paty uma vez me perguntou assim, se tivesse que acabar um esporte, acabaria Fórmula 1 ou futebol? Eu falei, pô! E pior, eu não sei quem é mais maluca. Se é a Paty me fazendo essa pergunta, se sou eu refletindo... Respondendo. Eu falei, minha linda, não dá pra... Outro dia eu preciso pensar. Assim, se tivesse que acabar, você acabaria com o mar ou com a água quente? Chuveiro de banho de água quente. Chuveiro tomando água quente, né? Eu falei, caraca, bicho. Bom, mas essa nem é tão maluca assim, né? Que é tipo assim, se você ganhasse na loteria, o que você faria? Pergunta isso para as pessoas, faz esse experimento, como experimento social você e ouve o que vem. Alguns milhões na Mega Sena, né? Cara, aí eu pergunto isso para as pessoas e aí tem gente que diz assim, eu teria um apartamento em cada lugar do mundo, eu viajaria muito. É fácil aí a minha entender. mãe, a primeira coisa que ela disse assim, que representa muito o hábito dela, quem ela é, né? Ela disse assim, eu fundaria em Recife, que somos de Recife, né? Eu fundaria em Recife uma instituição para ajudar crianças. Olha Seria só. a primeira coisa que eu faria. E sabe qual é a outra que ela faria? Faria um asilo para cachorro. Para cachorro. Porque os cachorros são... Ela mora na Alemanha e as pessoas abandonam. Muito doadora, né? Ela tem muita essa preocupação social. Sogra, e aí a primeira... ou seja, o dinheiro só potencializa quem você é. Então ela é muito doadora. Minha sogra ajuda todo mundo, só que ela ajuda na medida da capacidade que ela tem hoje financeira. Então o primeiro sonho dela é tipo assim, cara, eu poderia ajudar muito mais. Quem gosta de, sei lá, uma prioridade é viajar ou comprar coisa. Compraria isso. Viajaria mais, isso. Compraria mais. E aí vai. Aí, não, tá errado, Jerônimo, que quem é mesquinho porque tem pouco, se ganhasse mais, deixaria de ser. Não, ao contrário. Fica assustado com ficaria todo mais mundo, mesquinho ainda. Achando que todo mundo só se aproxima por causa do dinheiro. E o único lugar onde eu conheço que você aprende sobre ter a competência técnica de você identificar e derrubar uma crença, construir uma nova, o profissional que faz isso é o coach. É o coach. Né? E aí, se você quiser aprender a ter essa competência, que o coaching ele traz muitas competências que são aplicáveis na vida. O coaching é completamente prático. É por isso que você consegue potencializar tanto seus filhos, você mesmo, um familiar. Ou seja, um professor na escola. o coach que existe em você na imersão. Um vendedor nas suas vendas. Você vai entender de gente, de como gerar Jerônimo, resultado. E se o evento impactante que criou uma lei invisível em mim gerou um trauma? Aí é psicólogo. Percebe a diferença? Então, por exemplo, eu acabei de falar, eu não quero ser bilionário. Isso não é um trauma, isso é uma lei invisível. Um coach capacitado vai resolver isso em mim rapidinho, né? Então, o coach, pra você pegar, começar a entender, Five, ele lida e trata, aspas, porque não é tratar, daqui pra frente. Se você tem que voltar no passado, revirar o trauma da pessoa, aí é psicólogo. Então, psicólogos e os coaches hoje, cada vez mais psicólogos que têm a mente de progresso, indicam hoje pacientes para os coaches, porque falam, cara, isso você precisa não é de terapia. E os coaches para o terapeuta. E os coaches para o terapeuta, volta e meia, né? A gente tem não é coach que a Claritia, por exemplo, tem psiquiatra indicando, o cara chega para ele para psiquiatria, ele diz, cara, você não tem nada de psiquiatria, você precisa de um coach. Ou até precisa, mas depois de um certo tempo, manda ele para Claritia como coach. Então, cara, destrave o coach que existe em você, aquele coach de coach levado a sério, e você vai amar. O que você vai botar se chegou até aqui? O quê? Jerônimo bilionário. Gostei. Me ajuda aí a quebrar essa lei, Jerônimo bilionário. Quem sabe no próximo podcast eu digo, e eu vou ser bilionário? Vamos ver. Bota aí Jerônimo bilionário e se inscreve na imersão
um Destrave o Coach que existe em você, vai valer a pena, né? Você não vai ter uma oportunidade de passar 2 dias inteiros ao vivo comigo, eu treinando você. Não é só para ficar falando que coach é bom, não. É treinamento. Eu vou destravar o coach que existe em você, destravando você mesmo, você mesma. Imagina esse podcast levado para um nível de 2 dias, a gente aprofundando isso. Clica, se inscreve agora, te vejo no Destrave o Coach que existe em você. Um abraço e... Vamos! Tchau, pai.